Isso vai doer, mas você precisa ouvir. Você foi enganado por tanto tempo quanto se lembra. Fizeram você acreditar que o que você sente é amor, mas na realidade é medo. Medo de estar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de não ser amado, medo de perder a única pessoa que faz você se sentir importante. A tragédia aqui não está no amor em si, mas no que ele se transformou. O amor genuíno, que deveria ser uma expressão de liberdade e troca, foi reduzido a uma prisão emocional. Pergunte a si mesmo, o que aconteceria se essa pessoa, que você acredita ser a chave para sua felicidade, sumisse amanhã? Você ainda se sentiria completo ou desmoronaria como uma casa construída sobre uma fundação instável e frágil? Essa sensação constante de vazio, como se o ar fosse retirado dos pulmões, aquele nó no estômago que aperta sem razão aparente, o tremor nas mãos quando você percebe que a pessoa não respondeu, aquele impulso de verificar o status dela repetidamente. Isso não é amor. Isso é a presença de um medo que você disfarçou de carinho. Isso é ansiedade disfarçada de afeto. Isso é apego, dependência emocional. E a ironia mais dolorosa de tudo isso é que você confundiu essa necessidade, esse anseio de não ser abandonado, com amor. Mas ninguém nunca te ensinou o verdadeiro significado do amor. Ninguém jamais te disse que o amor não precisa ser ansioso, que ele não precisa depender da presença ou da aprovação do outro para existir. A essência do amor deveria ser um espaço de aceitação mútua e crescimento. Mas o que você tem, na realidade, é um reflexo distorcido, um espelho quebrado que reflete o que você mais teme. A rejeição, a solidão, a ideia de que não há nada além de você se não houver outra pessoa para preenchê-lo. Esse espaço vazio dentro de você, que você tenta preencher desesperadamente com a presença do outro, é na verdade um grito por autoconhecimento, por liberdade. Carl Jung, em sua sabedoria, disse algo profundo. Quando duas personalidades se encontram, ambas devem se transformar. Mas a transformação não ocorre quando você se perde em um processo de adaptação constante ao que o outro espera de você. A transformação verdadeira só acontece quando você se permite se reinventar, mas de forma autêntica. Se você não está se transformando, você está apenas desaparecendo aos poucos, se moldando no que o outro quer que você seja. Porque o medo de ser deixado sozinho, o medo de ser rejeitado, te consome. Você não está se permitindo florescer. Em vez disso, está se encolhendo, se contorcendo para caber em uma caixa que não é sua. Está se traindo, apagando suas próprias necessidades e vontades para não parecer fraco, para não ser descartado. E isso te apavora. Porque no fundo você acredita que sem essa pessoa você não é nada. Mas o que você esqueceu é que você já é tudo o que precisa ser. E é só quando você se reconecta com a sua própria essência, sem depender de ninguém para validar sua existência, que o verdadeiro amor, o amor livre de correntes, o amor que não teme a distância ou a perda, pode florescer. Mas pense bem, o que acontece quando você não se sente completo por si mesmo? Quando você se vê dia após dia, buscando validação externa, como se sua essência dependesse da aprovação de outra pessoa. Quando você acredita que sua felicidade está atrelada à de alguém e, por isso, entrega a outra pessoa o poder sobre o que você sente por si mesmo, esse é o ponto de ruptura onde você perde o controle e começa a esquecer do personagem principal. Você. Quando você permite que o outro dite o que você deve sentir, o que você deve pensar, o que você deve ser, você acaba se tornando uma sombra de si mesmo. Essa pessoa, essa relação, deixa de ser um reflexo saudável de algo que poderia te ajudar a crescer. Ela se torna um espelho distorcido daquilo que você realmente é. E nesse espelho quebrado, você começa a se ver com uma imagem distorcida, uma versão de si que foi moldada pelas expectativas do outro, não mais pelas suas próprias convicções. Você começa a viver para agradar, para atender exigências que não são suas, para se transformar em algo que o outro precisa para sentir-se seguro. O que é genuíno em você, as suas próprias vontades, desejos e sonhos, tudo começa a ficar em segundo plano,
eclipsado pelo medo constante de não ser aceito, de não ser suficiente. E sem perceber, você se perde nesse jogo, achando que a única forma de se manter relevante e amado é se despojar de quem você realmente é. É como se você estivesse em uma viagem sem mapa, seguindo direções que não são suas, perdendo-se mais a cada passo. Você se desvia tanto do seu caminho que no final se torna incapaz de reconhecer o que realmente importa. Você se esquece das suas próprias necessidades, dos seus próprios desejos. O sofrimento de ser rejeitado ou ignorado se torna uma constante e a ideia de ser abandonado te assombra como um espectro. Para evitar que isso aconteça, você se submete, faz de tudo, se esgota para garantir que a outra pessoa não te deixe. E então, o ciclo se repete. E é aqui que mora a maior tragédia. Você começa a acreditar que essa dor, esse sofrimento constante, faz parte de algo maior, de algo verdadeiro, como se fosse uma prova de amor. Você se convence de que, se está sofrendo, é porque vale a pena, porque o amor verdadeiro é doloroso, porque, de algum modo, esse sofrimento é necessário para que você se sinta completo. Mas isso não é amor. Isso é um ciclo vicioso, onde você está apenas alimentando a insegurança e o medo. O que você está vivendo é uma prisão emocional, onde você se colocou nas mãos de outra pessoa, que tem o poder de destruir o que você sente por si mesmo. E assim, você se perde de novo, acreditando que a dor faz parte do caminho para encontrar a felicidade, quando, na verdade, ela é a prisão que impede sua liberdade emocional. Esse apego, essa dependência, vai corroendo a sua identidade. O problema não está no amor em si, mas em como você o interpreta e o coloca acima de si mesmo. O amor saudável não é baseado no medo, mas na liberdade, no respeito mútuo e na confiança de que ambos podem ser inteiros e plenos, mesmo separados, sem que isso ameace a conexão entre eles. O que você precisa entender é que a verdadeira plenitude vem de dentro e não da aprovação de alguém. Você se convence de que precisa dessa outra pessoa para ser feliz. E esse pensamento vai se tornando cada vez mais profundo, se enraizando em você como uma crença inquestionável. Ao longo do tempo, você passa a ver essa dependência emocional como algo natural, como se fosse uma parte intrínseca de quem você é. Mas à medida que isso cresce, você não percebe o quanto está se afastando de si mesmo, do seu poder pessoal, do seu senso de identidade. A verdade, que você talvez ainda não queira enxergar, é que, enquanto você depende emocionalmente de outra pessoa para se sentir completo, você está perdendo o controle sobre a sua própria vida. O poder sobre o que você sente, sobre as suas escolhas, sobre o seu destino, está sendo delegado a alguém que, no fim das contas, não pode preencher o vazio que você carrega dentro de si. Esse vazio só pode ser preenchido por você, ao reconectar-se com a sua essência, com a sua liberdade. O amor verdadeiro não nasce da necessidade. O amor verdadeiro nasce da liberdade, da confiança plena de que você já é suficiente, que você já é inteiro. Ele não exige que você se diminua ou se modifique para agradar alguém, pois a base do amor genuíno é a aceitação incondicional do outro como ele é, sem expectativas que o aprisionem, sem condicionantes que o limitem. O amor que vem da liberdade não tem medo de ser perdido, porque sabe que não é uma posse, não é algo que se possa controlar ou prender. Ele é uma escolha que nasce de dentro de cada um de nós, e não de fora. É uma escolha consciente de caminhar ao lado do outro, não porque você precisa dele para ser feliz, mas porque você escolhe compartilhá-lo com a sua própria felicidade, com a sua própria plenitude. Quando você está inteiro, você se permite viver a relação de forma mais leve, sem as pressões e cobranças que surgem quando você espera que o outro preencha suas lacunas. Você não carrega mais o fardo de depender emocionalmente do outro para sentir que sua vida tem valor. Você já é capaz de atender às suas próprias necessidades emocionais, de encontrar satisfação em si mesmo. E isso não significa que você não precise do outro, mas sim que você não vive para o outro. Você vive para si mesmo, e o outro vem para somar, para compartilhar, para caminhar ao seu lado,
como um companheiro de viagem e não como alguém que deve ser o responsável por sua felicidade. Esse é o verdadeiro amor, uma parceria entre duas pessoas inteiras, que não se prendem, mas que se elevam mutuamente. O amor verdadeiro não busca posse, mas sim expansão. Ele não está preocupado com o medo da perda, porque confia no que se construiu, e sabe que, se existir, será algo natural, fluido, que se transforma constantemente. Ele não depende do outro para ser válido, mas encontra no outro um reflexo da sua própria liberdade. Quando você se liberta dessa ideia de necessidade, você percebe que, no fundo, o verdadeiro amor é uma dança entre duas almas que respeitam suas individualidades e, ao mesmo tempo, celebram o crescimento conjunto. Esse amor não se torna uma prisão emocional, mas um espaço de liberdade onde ambos podem ser quem realmente são, sem máscaras, sem medos, sem expectativas que limitam. No verdadeiro amor, o outro é um espelho que reflete o melhor de você, não uma âncora que o mantém preso em um ciclo de insegurança. Mas o mais difícil é a verdade nua e crua, aquela que você talvez não queira encarar. O apego emocional distorce não só a sua ideia de amor, mas também a própria percepção de quem você é. Quando você se prende a alguém, quando coloca toda a sua segurança e identidade nas mãos do outro, você começa, sem perceber, a se moldar conforme as expectativas dessa pessoa. E o mais insidioso disso é que nesse processo você deixa de ser você. Você começa a ser o que acha que o outro precisa, o que o outro deseja. Você se edita, se adapta, se ajusta, tudo em nome do medo. O medo de ser rejeitado, de ser descartado, de não ser mais suficiente. Você se perde nesse movimento silencioso e sutil de tentativa e erro, tentando se encaixar no molde que acredita ser necessário para manter a aprovação do outro. E o pior de tudo é que muitas vezes o outro nem te pediu isso. Você fez isso por conta própria, movido pela crença silenciosa mas poderosa, de que se não se adaptar, vão te deixar. Você se transforma em algo que não é, porque acredita que esse é o preço para ser amado, para ser aceito. E, ao fazer isso, você vai se distanciando cada vez mais de quem você realmente é, se afastando das suas próprias necessidades e vontades. E, sem perceber, você entra em um ciclo vicioso, onde a sua identidade depende da validação do outro. E é isso que nos leva à sombra, essa parte de nós mesmos que, como Carl Jung tão sabiamente descreveu, fica oculta nas profundezas da nossa psique. São as partes de nós que reprimimos, negamos, ignoramos ou simplesmente não queremos ver. São os aspectos da nossa personalidade que não se encaixam nas expectativas externas, que não correspondem às normas ou padrões que nos foram impostos. Mas a sombra não desaparece. Ela não vai embora, por mais que você tente escondê-la. Ela permanece, esperando pacientemente para ser integrada, para ser reconhecida e aceita. Porque por mais que você tente negar, essas partes de você são parte do todo. Quando você vive com apego, você começa a construir relacionamentos a partir de uma máscara, mostrando apenas aquilo que acredita que será aceito e, ao mesmo tempo, escondendo suas feridas, seus medos mais profundos, seus desejos mais autênticos. Você passa a acreditar que, se revelar quem realmente é, se mostrar vulnerável e imperfeito, será rejeitado. Então, em um esforço para manter a conexão, você se esconde atrás de uma versão editada de si mesmo. Essa máscara pode até manter a conexão por um tempo, mas no fundo ela vai corroendo você por dentro, porque ela não é real, ela não é você. E mais importante ainda, a dependência emocional não apenas te prende ao outro, ela te afasta de quem você realmente é, daquilo que realmente importa, da sua verdadeira essência. À medida que isso acontece, você começa a perder o seu centro. Você deixa de ouvir a sua intuição, aquela voz interna que te guia, que te mostra o caminho de volta para a autenticidade. Você começa a viver para o outro, esperando que ele preencha os vazios que você não sabe como preencher por si mesmo. E no processo você se perde. Você se dissolve em um reflexo do que o outro deseja de você e perde o contato
com o que é genuíno e verdadeiro em seu interior. Você entra em um ciclo de ansiedade, onde cada palavra, cada silêncio, cada gesto do outro vira um teste, uma ameaça, uma confirmação ou uma negação do seu valor. Você vive à mercê da resposta do outro, e quanto mais você tenta controlar essa resposta, mais você se perde. E o mais doloroso de tudo é que você chama isso de amor. Você se convence de que esse sofrimento, essa ansiedade constante, essa sensação de estar sempre em desequilíbrio, faz parte de algo grande, de algo verdadeiro, como se esse desgaste emocional fosse um preço necessário para experimentar a plenitude do amor. Mas o que você não vê é que isso não é amor. Isso é uma prisão emocional. O amor verdadeiro não é feito de medo, de ansiedade ou de insegurança. Ele não se constrói a partir da dependência, mas da liberdade, da confiança mútua, do respeito pela individualidade do outro e pela própria. O amor não é uma barganha onde você se sacrifica para que o outro fique, onde você se perde para que o outro te encontre. O verdadeiro amor é aquele que permite que ambos sejam inteiros, que ambos sejam livres, que ambos possam caminhar juntos sem medo de se perderem.